Bíblia, abra aí no livro de Mateus, capítulo. Na semana passada, nós lemos Mateus 5, versículo de número 3. E o Senhor nos trouxe essa palavra: Senhor, me ensina a ser pobre. Eu não tinha combinado, mas lendo essa semana de novo esse texto, eu queria que a gente meditasse hoje no versículo seguinte, que é o versículo de número 4. Mateus 5, 4. Se achou, diga eu achei. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Leia aí na tua Bíblia, mesmo que ela for diferente da minha um pouquinho na sua tradução, não tem problema. Vamos lá? Mateus 5, 4, 1, 2, 3 e... Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, Senhor, também pela cerimônia que acabou de acontecer aqui. Nós somos gratos ao Senhor, porque a tua palavra é que nos ensina todas as coisas. E mais uma vez, Senhor, nós queremos aprender com a tua palavra nesta noite. E por isso, repreendemos, se ainda há algum mal, Senhor, na nossa vida ou no nosso meio, nós repreendemos, nós rejeitamos. Porque queremos mais uma vez, Senhor, não só ouvir, mas receber essa palavra, e além de receber, com a ajuda do teu Espírito Santo, nós iremos praticar essa palavra revelada a nós nesta noite. Pai, fala conosco mais uma vez. Em teu nome oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Esse versículo, talvez tanto quanto o versículo de número 3, que nós lemos e aprendemos na semana passada, a respeito de ser bem-aventurado o pobre de espírito, ou humilde de espírito, né? Ou humilde de coração. Assim como o versículo de número 3, ele é um tanto quanto estranho quando a gente não entende. Agora a gente já entende por completo a partir da semana passada. O versículo de número 4 também é um tanto quanto estranho. Você sabe que aqui, como eu disse semana passada, Jesus Cristo está pregando o maior de todos os sermões, a maior de todas as pregações, e por conta dos seus ensinamentos, está pregando essa palavra, o maior de todos os pregadores, porque afinal Jesus é a palavra. E aí no versículo de número 4, se não bastasse dizer no 3 que bem-aventurado é o pobre de espírito, feliz, abençoado é o pobre de espírito, no versículo de número 4 ele diz, olha, bem-aventurado, feliz, são aqueles que choram. E essa bem-aventurança, não sei se você vai concordar comigo, mas essa bem-aventurança ela contém talvez mais uma grande contradição do cristianismo. Porque você já me ouviu dizer aqui que o cristianismo ele vai na direção contrária do mundo. Se o mundo caminha em uma direção, você pode ter certeza que a palavra de Deus, o cristianismo, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo vai na direção contrária. Existe a cultura do mundo, e se comparado à cultura do mundo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é uma contracultura. E eu digo que é talvez uma contradição, versículo de número 4 também, porque a grosso modo nós poderíamos traduzir esse versículo como: felizes são os infelizes. Porque na nossa cabeça, choro tem a ver só com tristeza, com infelicidade, com drama, com aflição, com dor, com angústia. Mas aí vem Jesus e diz, olha, felizes são os infelizes, bem-aventurados aqueles que choram. Que espécie de tristeza é essa que pode traduzir felicidade? Que espécie de choro é esse que pode trazer, ou que pode traduzir, ou terminar em alegria? Se a gente analisar a princípio aqui, essa palavra usada por Jesus, a palavra chorar, no original é pantoutes. E essa mesma palavra significa lamentar. Essa mesma palavra significa prantear por um morto.
A mesma palavra usada aqui quando Jesus diz bem-aventurados que choram. É a mesma palavra usada no original para descrever a morte de um ente querido, por exemplo. Ele está falando de entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o meu ser, de tal maneira que não dá para esconder. A palavra chorar aqui é a mesma palavra que se usa para descrever a morte de um parente, a morte de um ente querido. É a mesma palavra que descreve, por exemplo, o lamento de Jacó. Quando Jacó acreditou que José, o seu filho, estava morto, lá em Gênesis 37, versículo 34, diz isso. Quando Jacó descreve, ou quando ele acredita que o seu filho José tinha morrido, mas não morreu, essa é a mesma palavra usada aqui em Mateus 5, versículo de número 4. É a mesma dor. Não se trata apenas da dor que faz doer o coração, mas se trata da dor que nos faz chorar. Porque existe aquele choro, muito comum nos dias de hoje, quando você assiste um programa de TV, e o apresentador do programa, de sábado ou domingo, ele ajuda uma pessoa carente. Ou ele reconstrói a casa da pessoa. Bacana. Ou faz uma transformação no visual da pessoa. E aí aquela pessoa e aquela família ficam todos felizes. E ele realiza um sonho, o programa realiza um sonho daquela pessoa, e que coisa linda, o sonho de criança foi realizado na vida daquela pessoa, e a gente se emociona, e a gente chora. Não é desse choro que Jesus está falando. Não se trata apenas da dor que faz doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. Chorar, repito, como se um ente querido tivesse nos deixado. Só que nem todos os que choram são felizes. E nem todos os que choram serão consolados. Como é que é? Nem todos os que choram são felizes e nem todos os que choram serão consolados. Então, peraí, de que tipo de choro Jesus está falando? E é claro que nós choramos por várias razões. Nós choramos pelo luto, nós choramos por dor física, nós choramos pela decepção, nós choramos pelo desespero, pela desesperança, pela saudade, nós choramos pela compaixão, pela solidão, pela depressão, por amor. Mas afinal, de que tipo de choro Jesus está tratando nessa bem-aventurança? Que choro é esse que vem Jesus e diz, olha, se você chorar dessa maneira, você será consolado. E digo mais, você será feliz. Que choro é esse? Primeiro a gente tem que entender duas coisas. Que Jesus está tratando esse versículo e esse choro de duas maneiras. Primeiro, esse versículo é uma declaração. E a declaração de Jesus é: felizes são os que choram. E a segunda coisa que nós temos que entender é que esse versículo tem uma promessa. Que promessa? Esses serão consolados. Declaração: felizes são os que choram. Promessa: esses serão consolados. Tá. Mas e aí? Ficou na mesma, pastor? Como é que fica? Que choro é esse aí? O que esse choro significa? Antes da gente entender o que esse choro significa, é preciso dizer o que esse choro não significa. Está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. O que esse choro não significa? Esse choro não é um choro carnal, em primeiro lugar. Porque o choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores. Um choro carnal. Eu perdi algo, eu perdi alguém, eu perdi alguma coisa exterior, e por conta dessa perda exterior eu choro. Esse é um choro carnal. A gente pode chorar pela perda de que pode, mas eu acredito aqui que esse choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza, por exemplo. A tristeza existe um versículo da Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios 7,10, que diz que a tristeza do mundo produz morte.
Diz assim, olha, em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, esse choro. Mas a tristeza do mundo opera a morte, choro carnal. A tristeza do mundo é um choro carnal. E o choro carnal e a tristeza do mundo, a Bíblia é clara, 2 Coríntios diz que a tristeza do mundo opera a morte. Você quer um exemplo? Lá em 2 Samuel 13, versículo de número 2, conta uma breve história de Aminon, filho do rei Davi. E diz lá que Aminon chorou muito, chorou de tristeza, se angustiou. Aí a gente vai ler os próximos versículos e ver, não, peraí, vou ler inteirinho o capítulo de 2 Samuel 13. Quero saber por que Aminon estava chorando tanto de tristeza, coitadinho. E aí diz o texto que ele chorou de tristeza porque não conseguia possuir a sua própria irmã. E quando eu digo possuir, é se deitar, é ter relação com ela. E aí só depois que ele consegue possuir a sua irmã, ele a despreza, diz o texto, e aí passou o choro. 2 Samuel 13,2 diz assim, e angustiou-se Aminon, coitadinho, até adoecer, ficou doente, por amar, que lindo, quem? Sua irmã. Pois era virgem e parecia impossível a Aminon fazer coisa alguma com ela. Choro que opera a morte, tristeza que opera a morte, choro do mundo, tristeza do mundo. Lá em Êxodo 14, verso 5, diz que Faraó praticamente chorou. Sabe por que ele praticamente chorou? Porque ele fez o bem. Ele praticamente chorou por ter libertado o povo de Israel. Ele se arrependeu do seu arrependimento. Êxodo 14. Ele diz, Moisés, pode ir, já teve 10 pragas aí, agora não tem mais jeito, pode ir embora. Vai. Aí depois que Moisés vai embora e todo o povo de Israel, o que fará? Agora eu estou triste, porque estou arrependido. Arrependido do quê? Me arrependi de fazer o bem. Tristeza do mundo opera a morte. Primeiro lugar, esse choro não é um choro carnal. Em segundo lugar, não é um choro de remorso. Eu acho que talvez o choro de remorso mais conhecido, ou mais evidente na Bíblia, é o choro de Judas Iscariotes. Está lá em Mateus 27. Não ia ler, mas vou ler. Mateus 27, só quero ver o versículo. A partir do versículo 1. Você vai ver como é que Judas chorou. Mas foi um choro de remorso somente, porque a gente sabe o fim dele. Mateus 27:1 diz assim, e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E aí Judas disse em Mateus 27:4, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Choro de remorso. Foi o choro de Judas. E eu não sei se você percebeu aqui, mas Judas viu o seu pecado. Ele, não eu pequei. Puxa, coisa ruim. Ele se entristeceu. Por incrível que pareça, ele confessou o seu erro. Por incrível que pareça, ele disse, olha, não, Jesus é inocente, ele não podia ter sido condenado. E além de tudo isso, ele fez restituição das moedas que ele tinha ganho por ter entregue a Jesus. Olha que bacana. Pois é, mas Judas está no inferno.
E parece ter feito, não sei se você vai concordar, ele parece ter feito muito mais do que muitos fazem hoje. Ele confessou o seu pecado, a sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma miserável. Judas chorou pelo pecado, sim, só que não foram lágrimas de arrependimento, foram lágrimas de remorso. E choro de remorso não é o choro de Mateus 5, versículo de número 4. Está entendendo? Diga amém. Não é choro de remorso. Terceiro lugar, não é choro do medo das consequências do pecado. Você já percebeu que tem gente que chora, não pelo que cometeu, não pelo erro que cometeu, mas porque vai ter que passar por uma consequência? Porque vai ter que colher uma consequência daquele ato? E tem exemplos na Bíblia. Quando Caim matou o seu irmão Abel, chega Deus e o confronta. Deus chega até Caim e diz: por que isso? Por que você matou seu próprio irmão? Agora você vai colher as consequências. Aí em Gênesis 4,13, Caim olha para si, ouve o que Deus disse e diz: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Sabe o que incomodou Caim? A punição. Não a morte do irmão. Não o pecado, não o erro que ele praticou. O seu castigo o incomodou mais do que o seu pecado. Porque chorar apenas pelo medo do castigo ou pelo medo do inferno é como ladrão que chora porque foi preso e não pelo seu crime. Ah, agora eu vou ter que pagar. Ah, agora eu vou ter que ficar um tempão na cadeia. E agora eu choro. Não, você tem que chorar pelo crime que você praticou. Pelo erro. E aí você percebe que na questão de Caim aqui, no arrependimento, medo. Ele chorou por quê? Por medo. Medo da consequência. Esse choro de Mateus 5,4 não é choro do medo da consequência do pecado. Em quarto lugar, não é choro teatral. Sabe aquele choro fake? Sabe aquele choro forçado? Aquele choro teatral? Aquele que você olha para a pessoa: nossa, você é um artista. Não é esse choro de Mateus 5,4. Jesus diz, por exemplo, em um outro texto, que os fariseus mostram-se contristados, estão a ponto de chorar, eles desfiguram a sua face, o seu rosto, com o fim de parecer aos outros homens que eles jejuam. Mateus 6,16 diz isso. Os fariseus faziam isso aqui: não, vamos ficar tristes, vamos deixar a barba crescer, não vamos pentear o cabelo, vamos sair de pijama na rua, porque todo mundo tem que ver que a gente está pagando penitência, que a gente está jejuando, que a gente é muito santo porque a gente faz isso. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração endurecido. Em 1 Reis 21:27, diz que quando o rei Acabe soube do juízo de Deus sobre ele e sobre o seu reino, mesma coisa com Caim. Olha, agora você vai colher as consequências, companheiro. Deus disse para Acabe. O que Acabe faz? Um teatro. Na frente de todo mundo, ele rasga as suas vestes. Olha só como é que eu fui injustiçado. Olha só como é que Deus agiu comigo. Olha só como eu sou um pobre coitado. E mesmo assim agora tenho que colher as consequências. Eu acho que eu não plantei isso. Então eu vou rasgar as minhas vestes e eu vou me vestir com um pano de saco. E Acabe sai na rua com um vestido de pano de saco. Porque eu sou um ator. Eu sou demais. As suas vestes estão rasgadas, mas seu coração não. Então não adianta de nada. Ele se vestiu de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. Ok, pastor, o que choro significa então? O que esse choro de Mateus 5,4 significa afinal? Em primeiro lugar, é um choro espontâneo. Sem teatro, sem forçação de barra. Sem manipulação emocional. Sem uma musiquinha tocando de fundo e um clipe triste para você se emocionar. Não, é um choro espontâneo.
E existe um choro muito espontâneo em Lucas 7. Diz lá que uma mulher adúltera, pecadora, ela revela um arrependimento tão espontâneo e tão voluntário, e que ela derrama tantas lágrimas, mas são tantas lágrimas que as lágrimas que ela derruba conseguem lavar os pés de Jesus. Então eu imagino que não foram poucas lágrimas. Diz lá em Lucas 7 que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E depois disso, ela vem com um vaso de perfume nas mãos, amor no coração e lágrimas nos olhos. Choro espontâneo. É disso que Jesus está falando em Mateus 5, versículo de número 4. Segundo lugar, o choro da bem-aventurança é um choro espiritual. Choro espiritual, irmão, é um choro pelo pecado. E não apenas pelas consequências do pecado. Faraó, voltando para Êxodo, ele pediu para tirar as pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu próprio coração, praticamente endurecido o tempo todo. Quando Deus confrontou Davi pelo pecado que a gente bem sabe que ele praticou, do adultério, primeiro manda o seu amigo na frente da batalha para o seu amigo morrer e ele ficar com a mulher do amigo, porque já tinha se deitado com ela. E aí quando Deus confronta Davi, diz o texto que ele se arrepende do pecado e ele chora pelo pecado. E a consequência desse pecado de Davi foi dura. Mas mais do que chorar pela consequência do pecado, ele chorou pelo seu pecado. Ele disse assim: olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Porque a consequência do pecado de Davi foi o seguinte: Deus chegou para ele: olha, a partir de hoje a espada jamais vai se afastar da sua casa. Davi, você é referencial. Você é um homem segundo o meu coração. Você é rei de uma nação. E olha o exemplo que você está dando. E agora, a espada vai estar sempre diante de você. E assim aconteceu no decorrer da história do rei Davi. Só que ele não disse: a espada está sempre diante de mim, o castigo está sempre diante de mim. Não, ele disse: o pecado que eu cometi está sempre diante de mim. E ele chora pelo pecado. A ofensa contra Deus o feriu mais do que o juízo de Deus sobre o pecado. Está entendendo? Diga amém. Amém. O que entristeceu e o que fez Davi chorar foi o pecado que ele praticou contra Deus, e não a consequência. Choro espiritual. Nós devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de hostilidade e de inimizade contra Deus. É claro que isso não está em moda, não está na moda pregar. Vai falar sobre pecado, pastor, na igreja? E tem igreja que, se você pregar a respeito disso, esvazia. Porque hoje o que dá ibope? Milagre, cura, prosperidade, campanha e outras demais coisas que vocês bem sabem. Mas aí vem Jesus em Mateus 5,4 e diz: olha, bem-aventurado que chora. Chorar pelo quê? Pelo pecado. Porque o pecado é um ato de hostilidade e de inimizade contra Deus. O pecado é contrário à natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. Seja qual for, seja de que tamanho for. Pecado é uma coisa imunda. A palavra hebraica para pecado é a mesma palavra usada para rebelião. Quando eu peco, pecadinho ou pecadão, se existisse, eu estou me rebelando contra Deus. Essa é a verdade. É um ato de hostilidade, repito, é um ato de inimizade contra Deus.
Nós devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de ingratidão com Deus. Deus enviou o seu Filho para nos redimir do pecado. Se não bastasse isso, ele envia o seu Espírito Santo para nos confortar e nos consolar. Quando nós pecamos contra o sangue de Cristo e contra a graça do Espírito. E não deveríamos chorar? Nós caímos, nos foi oferecida a graça e ainda pecamos contra ela? Pecamos contra aquele que morreu por nós, pecamos contra aquele que habita em nós. Essa é a verdade. Devemos chorar pelo pecado porque ele nos tira o nosso bem maior, e o nosso bem maior se chama comunhão com Deus. Amém. Pastor, prova na Bíblia isso aí. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Quem não ouve? Deus. Por que isso acontece? Porque a Bíblia é perfeita. E no Novo Testamento ela diz que não há comunhão entre trevas e luz. E quando nós choramos pelo pecado, nós desejamos não apenas a volta das bênçãos. Porque eu posso chorar de repente por algo que eu fiz, pelo meu erro, pela minha iniquidade, mas às vezes a pessoa só está chorando porque eu preciso das bênçãos de Deus de volta. Não, é negativo. Quando nós choramos pelo pecado, nós desejamos não apenas a volta das bênçãos, mas a volta da nossa comunhão com Deus, que é o nosso bem maior. As lágrimas do arrependimento são como as águas do Jordão na vida de Naamã, em 1 Reis 5. As lágrimas do arrependimento verdadeiro são como as águas do Jordão na vida de Naamã. Elas nos purificam da nossa lepra. Em Esdras 10:1, diz que, mostra a maneira como Esdras, profeta de Deus, orava ao Senhor e fazia a sua confissão, a confissão do seu pecado. Esdras 10:1 diz: chorando, prostrado diante da casa de Deus. É como Esdras orava e fazia a sua confissão. Será que Esdras estava errado? Será que Paulo estava errado quando gemeu dizendo em Romanos 7:24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Será que Paulo estava errado? Irmão, eu arrisco dizer que há pouco choro pelo pecado em nós e entre nós, povo cristão, povo evangélico, como você queira chamar. A gente é muito bom para chorar na novela. A gente é muito bom para chorar em filme romântico e triste. A gente é muito bom para chorar quando uma musiquinha aí no fundo e a gente quebra, se quebranta mas não precisa de musiquinha para choro espiritual. Esdras não precisou de musiquinha. Paulo não precisou de musiquinha. Pedro chorou amargamente depois de negar a Jesus. E esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja. E aí a questão é, por que hoje não se chora pelo pecado então? Vou dizer, primeiro, por causa da dureza do coração do homem. O coração do ser humano está cada vez mais duro. Está cada vez mais endurecido. Porque nos olhos e no coração e na vida do ser humano, hoje o que domina é a materialidade. É o material, é o que eu posso ver, é o que eu posso pegar. E por que não se chora pelo pecado? Por causa da dureza de coração. E isso não é uma realidade do mundo somente, porque essa realidade entrou dentro da igreja. Por isso que a gente vê hoje crentes e mais crentes materialistas. Eu vou nessa igreja, vou na sua igreja, mas o que eu ganho com isso? É aquela noiva que, como eu já disse aqui, que só está interessada em dar o golpe do baú no noivo.
O noivo é Jesus, a noiva é a igreja, mas eu só estou interessado no que o noivo pode me trazer de material, dureza de coração. E um coração de pedra não pode se derreter em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade. E a Bíblia alerta a não endurecermos o nosso coração. Em Hebreus 3,7 diz: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3. Só que hoje muitos, em vez de chorar pelo pecado, alegram-se nele. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia. Serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187. Vila Vilar, Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324 1462, 99126 3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Pranamaia Moda Feminina Artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfa Rábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis. Pranamaia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384. Porque afinal o pecado me traz prazer, traz prazer para a minha carne, para a minha alma, para a minha mente. E aí, ao invés da pessoa chorar pelo pecado que praticou, ela se alegra nele. E a Bíblia fala daqueles que se alegram em fazer o mal, em Provérbios 2, versículo 14. Tem gente que se alegra em fazer o errado. Sabe como é que é? A pessoa pratica hoje, fiquei triste. Amanhã, fiquei triste de novo. Fiquei triste de novo. Chega uma hora que o coração está endurecido, que a cerviz já não abaixa mais. E aí, tanto faz como tanto fez. Deus perdoou ontem, perdoou antes de ontem, perdoou semana passada, vai perdoar hoje também. Falta choro, falta arrependimento verdadeiro. Nós devemos chorar, por exemplo, pela frieza da igreja evangélica. A gente olha, por exemplo,
cristãos na Síria, na Palestina, em Israel, no Afeganistão, na Índia e em tantos outros países, cristãos verdadeiros sendo perseguidos e mortos por amor a Jesus Cristo, pessoas que gostariam de ter um lugar ou um local para se reunir com 2 ou 3 pessoas, como diz a palavra do Senhor, e ali adorar ao Senhor, e ali cantar, e ali ter uma Bíblia, o que é proibido em muitos países ainda, na China comunista, por exemplo, na Coreia do Norte. E aí eles são perseguidos e mortos, e eu arrisco dizer que há muito mais fogo ardendo no coração desses cristãos perseguidos na Ásia, na África e em tantos outros lugares do mundo, do que no coração de muitos cristãos brasileiros. Nós devemos chorar, por exemplo, por causa dos escândalos que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. Porque, irmão, se nós chorarmos apenas por perdas de coisas materiais, isso é um desperdício de lágrimas. Isso é um desperdício de choro. É como uma chuva sobre a rocha, não tem benefício nenhum se a gente só chorar por perdas materiais. Mas o choro do arrependimento é composto de lágrimas bem-aventuradas. É composto de lágrimas que curam, de lágrimas que libertam. O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Eu só posso dizer que sou nascido de novo quando eu olho para a minha vida e quando eu erro e eu lamento pelo que eu pratiquei. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Só um coração de carne é sensível à voz de Deus. Que o Senhor nos dê esse coração de carne. Amém. Lá em Lucas 7, de novo, quando a mulher pecadora, quando a mulher adúltera lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos, as suas lágrimas foram como um unguento mais precioso do que o melhor perfume. Depois ela derramou um bálsamo, mas eu acho que muito melhor do que o bálsamo foram as lágrimas dessa mulher. Porque quando os nossos corações são quebrados pela graça, como um vaso, o perfume das nossas obras começam a aromatizar as pessoas e os lugares onde nós passamos. Mas o nosso coração, como um vaso, tem que ser quebrado pela graça do Cordeiro. E só assim o perfume das nossas obras vão começar a aromatizar a vida das pessoas e os lugares onde nós passamos. Davi, alguns o chamam de homem de lágrimas, foi também o mais doce cantor de Israel. E ele diz assim no Salmo 42, verso 3: as minhas lágrimas foram o meu alimento. Porque as lágrimas do servo de Deus são mais doces do que todas as alegrias do mundo. Nas palavras de Davi. Se você ler lá em 1 Samuel capítulo 1, conta a historinha de Ana, mãe do sacerdote Samuel, do futuro sacerdote Samuel. Ela era estéril, não podia ter filho. O seu marido não entendia isso, Eucana. E ela se dirige ao templo, e no templo ela se ajoelha e chora e lamenta e fala com Deus. A princípio o sacerdote Eli não entende, depois ele libera uma palavra de bênção sobre a vida de Ana. E quando Ana, futura mãe do sacerdote Samuel, chora diante de Deus, ela chorou, mas ela voltou para sua casa com um brilho no rosto e com a vitória de Deus na sua vida. Amém. Por quê? Porque, irmão, guarde uma coisa. Mesmo que você não se lembre do que foi dito ou do que será dito ainda nessa noite, guarde isso. Nenhuma lágrima com propósito é perdida. Salmo 56, verso 8 diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e guarda no seu vaso. E Salmo 56, 8: tu contaste, Deus, as minhas aflições e põe as minhas lágrimas
no teu odre, nenhuma lágrima com propósito é perdida. E tem mais, depois de um tempo de choro, por que Jesus fala em choro? Porque depois de um tempo de choro, há para nós um eterno consolo. Vem Jesus e diz, olha, se você chorar desta maneira, então, choro espiritual, então você será consolado. Mas esse consolo não é só um consolo para a terra. Não é só um consolo para a dor que nós passamos, para a dor e para a aflição que nós passamos nessa terra. Deus tem para mim e para você um eterno consolo. Porque eu acredito que, irmão, no céu, o odre de Deus, que eu acabei de falar aqui em Salmo 56, verso 8, o odre de Deus, o vaso de Deus contendo as nossas lágrimas, será completamente esvaziado. E em Apocalipse 7 diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. Por quê? Porque Salmos 30, verso 5 diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Glória a Deus. Mas sabe que há alguns obstáculos para esse choro espiritual, né? Quais são os obstáculos? Em primeiro lugar, o amor ao pecado. O amor ao pecado é um obstáculo para esse choro de Mateus 5, verso 4. O amor ao pecado faz o pecado saboroso e torna o nosso coração endurecido. E amar o pecado é pior do que praticar o pecado, na minha opinião. Porque se o salário do pecado é a morte, amar o pecado é amar a morte. Simples assim. Para pensar no travesseiro. Em segundo lugar, segundo obstáculo para o choro espiritual, o desespero pelo pecado. O desespero afronta Deus. O desespero subestima o sangue de Cristo. O desespero rejeita a graça. O desespero destrói a nossa alma. Por quê? Porque o desespero diz para você, não tem mais jeito. E você acredita. O desespero diz, não tem mais saída. E a gente acredita. O desespero diz, não tem mais esperança. E às vezes a gente acredita. O desespero é fruto de um coração enganoso. E às vezes é fruto da mentira do diabo também. O desespero de Judas, para citar ele de novo, foi pior do que o seu pecado de traição. Porque o desespero levou à morte. O desespero pelo pecado é um obstáculo. Terceiro obstáculo, a presunção da misericórdia. E essa é uma coisa muito grave, irmão, que a gente não atenta e que muitas vezes nós não abrimos os nossos olhos para isso. A presunção da misericórdia. Sabe como é que é? Muitos não choram pelo pecado agora porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. Ah não, eu pequei ontem, peco hoje, vou pecar amanhã, o mesmo pecado, consciente. Isso é iniquidade. E deixa assim, deixa a misericórdia de Deus. Talvez essa pessoa esteja falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. Por quê? Porque é um grande engano você repousar na misericórdia de Deus enquanto anda no pecado. Vida de pecado consciente e misericórdia de Deus não caminham juntos, para ser simples e direto. A Bíblia diz, para usar um texto bíblico, Isaías 55, verso 7 diz, deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo, aquele que pratica iniquidade, aquele que pratica pecado consciente, os seus pensamentos maus, e converta-se ao Senhor. E quando se converter ao Senhor, Ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque aí é rico em perdoar. Eu também quero a misericórdia de Deus, mas para desfrutar da misericórdia de Deus, eu tenho que deixar o caminho do perverso. Eu tenho que abandonar os pensamentos de iniquidade e eu tenho que converter o meu coração ao Senhor. Aí eu serei perdoado e a misericórdia do Senhor me abraçará. Você já pensou na possibilidade de Deus dizer basta? Você já pensou na possibilidade de Deus dizer chega? É só mais um pecado e será o fim? Irmão, vou ser direto com você. É um terrível perigo abusar da paciência de Deus.
Vou usar um texto bíblico. Naum, livro de Naum, profeta menor, capítulo 1, versículo de número 3, diz que o Senhor é tardio em irar-se. Ok, Deuteronômio também diz isso, o Novo Testamento também diz essa mesma frase. O Senhor é tardio, demora em irar-se. Só que quem demora para se irar não quer dizer que não se ira. Em outro texto diz que o Senhor é muito paciente e de grande poder. Só que o versículo não termina aí. O Senhor é tardio em irar-se, de grande poder, mas ao culpado, de maneira alguma, terá por inocente. Irmão, não há misericórdia de Deus sem abandono do pecado. Você quer desfrutar e viver a misericórdia de Deus? Saia do erro, saia da vida de pecado, saia da iniquidade. Qual é o conforto oferecido aos que choram? Qual é o conforto oferecido àqueles que choram o choro do bem-aventurado? Em primeiro lugar, o choro vem antes do conforto. Eu quero conforto, chore. Eu quero consolo de Deus, chore. Eu quero desfrutar da misericórdia de Deus, chore. Porque o choro vem antes do consolo. Sabe quando você se machuca e a ferida insiste em não cicatrizar, em não sarar? E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma limpeza profunda na ferida. E a limpeza profunda da ferida vem antes da cura. O choro vem antes do consolo. Porque assim como aconteceu em João 2, onde Jesus realiza o seu primeiro grande milagre, transformando a água em vinho, Deus guarda o seu melhor vinho para o fim. Agora entenda uma coisa, o diabo faz justamente o contrário. No milagre lá em João capítulo 2, pode ler. Acaba o vinho, Jesus manda trazer talhas com água, os servos trazem, e ele transforma milagrosamente a água em vinho. Quando bebem, eles dizem, os convidados dizem, e o mestre Sala, né? O anfitrião, diz, nossa, mas como vocês guardaram o melhor vinho para o fim? Normalmente é o melhor vinho que vem primeiro, e vocês guardaram o melhor para o final. Pois é, Deus faz assim. E o diabo faz justamente o contrário. O diabo mostra o melhor primeiro e guarda o pior para o fim. Primeiro, o inimigo mostra uma bela taça de vinho resplandecente. Depois, Provérbios 23 diz que o vinho morde como uma serpente. Primeiro, o inimigo mostra uma bela mulher, um belo homem, sem compromisso nenhum com Deus, e depois a serpente morde. Primeiro, ele mostra tudo de bom que um vício pode trazer. Quantas viagens, quantas alucinações, quanta coisa boa, quantas sensações. E depois a serpente morde. Provérbios 23, 31 diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, porque no seu fim morderá como uma cobra, morderá como uma serpente. É assim que o diabo faz. O diabo mostra o pecado como atrativo, como colorido, como gostoso, doce ao paladar, e só no fim a tragédia que ele provoca. Só no fim ele mostra a tragédia que ele provoca. O diabo mostrou a Judas o valor de 30 moedas de prata, o preço de um campo, o preço de um terreno que ele poderia comprar na época. O diabo mostrou a isca para Judas, depois o fisgou com o anzol. E Deus primeiro prescreve o choro. Mas é duro, é dolorido. Pois é, Deus primeiro prescreve o choro sim, mas depois ele promete, você será muito consolado. Em segundo lugar, as lágrimas são sementes do conforto. Aquele que sai andando, Salmo 126, verso 5 diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, e voltará de que maneira? Me diga você. Com júbilo.
Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo o seu molho, trazendo a sua colheita. Irmão, Cristo tem um óleo de alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo transforma o vaso de lágrimas em vinho novo de alegria. O conforto que Jesus promete é poderoso. O conforto de Jesus tem um nome. O conforto de Jesus se chama alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. E é esse conforto que você recebe, a alegria do Senhor. É esse conforto que você recebe e faz você se gloriar até nas próprias tribulações. É loucura, é contra o mundo, é uma contracultura. Romanos 5,3 diz: gloriemo-nos nas tribulações, diz o apóstolo Paulo, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Esse conforto, que é a alegria do Senhor, faz você se gloriar até mesmo nas próprias tribulações. Esse é um conforto imortal. Então, por que algumas pessoas ainda sentem a falta desse conforto, pastor? Porque eles choram, mas não as lágrimas do arrependimento. Eles vão para as lágrimas, mas não para Cristo. As lágrimas não são o fundamento do nosso conforto, mas o caminho para ele. O choro é o caminho para a alegria, não a causa da alegria. O verdadeiro conforto só pode vir de Jesus Cristo, mas o primeiro passo é o choro espiritual. Mas por que há muitas pessoas que se recusam a ser consoladas? Porque se entregam à tristeza. E a tristeza o vence. Se entregam ao lamento e o lamento vence essa pessoa. Se entregam à amargura e a amargura toma conta dessa pessoa. E aí se recusam a ser consolados. Salmo 77, verso 2 diz: no dia da minha angústia busco ao Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. Mas a minha alma recusa ser consolada. Eu tenho que desejar o consolo do Senhor. E por que muitas pessoas não recebem esse consolo? Porque elas adiam o projeto da felicidade apenas para o futuro. Irmão, eu vou dizer de novo o que eu disse na semana passada. O projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa feliz apenas no céu, mas hoje, a caminho do céu. Você já é feliz agora. Você é feliz enquanto chora. Por mais contrário que isso possa parecer aos nossos ouvidos e na nossa mente. Nós somos felizes enquanto choramos. Embora a sua alegria aqui ainda não esteja completa, irmão, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é real. Falei da alegria semana passada chamada Macários, no original, que é a alegria perfeita, que é a alegria absoluta, que é a plenitude da alegria, que é a alegria suprema, é a felicidade absoluta. É isso que Deus tem para mim e para você. Nós nos alegramos a caminho do céu. E, irmão, deixa eu te contar uma história. No céu, nós teremos o conforto perfeito. No céu, nós teremos o consolo perfeito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na presença de Deus, há plenitude de alegria. Sabe o que é plenitude? É aquele algo completo. Não falta nada. Está completo, está fechado. Plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11 diz isso. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. E a tua mão direita há delícias perpetuamente, eternamente. Irmão, haverá um dia, não sei se você crê, mas haverá um dia em que os salvos estarão vivendo no novo céu e na nova terra, onde da praça da cidade, diz em Apocalipse, corre um rio chamado Rio da Vida, onde o trono de Deus está e aonde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a Bíblia descreve esse conforto dos salvos no céu como uma festa. A festa das bodas do Cordeiro, onde nós vamos descansar de todas as nossas fadigas. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Nós iremos descansar de todo o nosso trabalho, de toda a nossa fadiga, nessa festa, a festa do céu,
A festa do Cordeiro, a festa do noivo Jesus. Como a Bíblia diz que essa festa será, em primeiro lugar, o dono dessa festa é o maior de todos os seres, é o maior de todos os deuses, é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da festa. Essa festa é a festa das bodas do Filho do Rei, então será uma festa gloriosa. Essa festa será incomparável em termos de alegria e provisão. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus levará a sua noiva ao banquete. E eu imagino, irmão, quantas iguarias especiais nós teremos no novo céu e na nova terra. Eu imagino todos os cardápios servidos nessa festa serão deliciosos mesmo, de fato. Não haverá falta de coisa alguma nessa festa, diz no livro de Apocalipse. Quem se alimentar nessa festa nunca mais terá fome. Quem beber nessa festa nunca mais terá sede. Essa festa será incomparável em termos da companhia dos convidados. Sabe quem vai ser os convidados dessa festa? Festa que nós estaremos lá. Lá estarão os salvos, eu e você, os anjos, os querubins, os serafins, e Cristo mesmo estará lá como dono da festa e como nosso anfitrião. Nós estaremos na incontável Assembleia dos Santos, como diz em Hebreus capítulo 12. E aí nós seremos o que diz a palavra do Senhor em Efésios: uma só família, um só rebanho, um só corpo em Cristo Jesus. Essa festa será incomparável em termos de música. Você gosta de música nessa terra, irmão? Lá no céu, não tem nada se compara à música que nós ouviremos no céu. Será a festa do casamento do noivo com a igreja. Quem vai cantar? Os coros angelicais estarão apostos no seu lugar cantando. As trombetas celestiais estarão afinadas. Um coro celestial levantará a sua voz em exaltação a Deus e ao Cordeiro Jesus, diz em Apocalipse capítulo de número 5. Uma gloriosa música encherá os céus e a terra, diz Apocalipse capítulo 15, versículo de número 2. Por quê? Porque essa festa será incomparável em termos do lugar aonde será celebrada. Pensa num lugar bonito. Pensa num lugar bacana para você fazer uma grande festa. Pois é, nada se compara ao céu. Em termos de lugar onde será celebrada, essa vai ser a maior festa de todos, a maior festa da eternidade. Porque ela será no paraíso de Deus, diz Apocalipse capítulo 2. A cidade santa, que tem como fundamento pedras preciosas, que tem uma praça que é de ouro, que tem portas de pérolas. E o mais lindo, irmão, para mim, no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João na ilha de Patmos começa a falar a respeito de como será a glória, o mais lindo para mim é que a claridade, a luz de todo esse lugar, sabe de onde vai vir? Do Cordeiro Jesus. Ele vai iluminar a cidade santa, diz a palavra do Senhor. Essa festa será incomparável pela duração, porque essa festa não terá fim. Essa festa vai durar toda a eternidade. Ela nunca vai acabar. Nós teremos vestes brancas, coroas sobre a nossa cabeça, nós nos assentaremos em tronos, reinaremos com o Rei da Glória para sempre e sempre. Irmão, bendito conforto para aqueles que agora choram. Glória a Deus. Vale a pena chorar, porque nós seremos consolados eternamente, diz a palavra do Senhor. As lágrimas do arrependimento têm rolado no seu rosto. Você se entristece por entristecer o Espírito Santo. As suas lágrimas são de revolta contra Deus ou de náusea pelo pecado. Eu espero que você seja um dos que choram esse choro espiritual, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. E que a nossa oração nesta noite seja: Senhor, me ensina a chorar. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E a nossa oração é justamente essa. Nessa noite nós entendemos o porquê é bem-aventurado, o porquê é feliz, o porquê é abençoado aqueles que choram. Porque os que choram esse choro espiritual, porque eles serão consolados. Consolados não só hoje, não só amanhã da dor que podemos passar, das aflições, das perdas, das decepções, mas a tua palavra nos ensina que nós seremos consolados com um consolo eterno, com um conforto eterno. Isso, Senhor, ninguém pode nos oferecer senão o Senhor, o Deus da graça, o Deus da glória, o Deus da misericórdia. Mas também, Senhor,
nós queremos nesta noite pedir perdão pelas vezes, Senhor, em que nós erramos, pelas vezes em que nós pecamos, até mesmo sabendo que estávamos fazendo aquilo de maneira consciente. Senhor, nos perdoa. Nós não queremos fazer como Caim, ou como Judas, ou como outras pessoas, outros personagens da palavra de Deus, que choraram por causa da consequência que viria. Nós queremos chorar, Senhor, como Davi. Davi que chorou não pela consequência que alcançou, não só ele, mas toda a sua casa. Ele chorou pelo seu pecado e ele disse: olha, o meu pecado está continuamente diante de mim. Senhor, nos ajuda nisso. Nós queremos alcançar a Tua misericórdia. E aprendemos nesta noite, Senhor, que o erro, a iniquidade, o pecado consciente, não anda de mãos dadas com a misericórdia. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar, e nós precisamos sair do caminho da iniquidade. Nós precisamos repreender os pensamentos iníquos, como diz a Tua palavra em Isaías, para que depois possamos receber o perdão, o consolo, o refrigério e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós queremos desfrutar, Senhor, e nós sabemos que estamos plantando nessa terra para colher no céu. Por isso nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, porque sabemos que mesmo tendo uma caminhada dura, difícil muitos dias, com o pecado batendo a nossa porta o tempo todo, com o inimigo ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, muitas vezes nós temos dias complicados nessa terra, mas a Tua palavra diz que aquele que planta, aquele que continua andando, plantando, mesmo chorando, mesmo com lágrimas, esse vai voltar colhendo os seus feixes, colhendo o mais precioso dessa terra e aquilo também que o Senhor tem preparado para cada um de nós na glória eterna. Senhor, nós ansiamos por essa festa. Essa festa, Senhor, que será incomparável. Incomparável em termos de companhia de convidados, de música, de lugar onde será celebrada, de duração, porque será eterna. Senhor, será a festa da eternidade. Nós ansiamos por isso, Senhor. Ansiamos por estar, Senhor, na glória, onde o Senhor mesmo, o Cordeiro Jesus, vai ser a luz que vai iluminar todo aquele lugar, toda a glória, toda a festa, todo o céu. Puxa, como nós ansiamos ver esta cena, Senhor. Mas antes de tudo isso, Senhor, nós queremos fazer a nossa parte nessa terra, nós queremos continuar andando contigo, mesmo em meio às lágrimas, mesmo, Senhor, chorando dias. Nós queremos, Senhor, e entendemos nesta noite que o consolo que o Senhor tem para a nossa vida é certo. Mas assim como é preciso, em primeiro lugar, limpar a ferida para depois vir a cura, nós choramos para depois receber o consolo e o conforto que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E eu sei, ó Pai, que o Senhor trouxe pessoas nesta noite na Tua casa, somente para ouvir essa palavra. E eu sei que o Senhor tem um trabalho especial, Senhor, na vida de cada uma delas, Senhor. Eu não sei quem são e nem quantas são, mas não importa. Se essa palavra foi enviada, Senhor, por apenas uma pessoa, nós glorificamos o Teu nome. Porque a Tua palavra nos ensina isso. Que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Não somente quando há salvação, mas quando um pecador se arrepende. E se houve arrependimento neste lugar, Senhor, de um coração somente, ou de 100, ou de 200, não importa. Nós cremos que nesta hora, a festa no céu, e nós festejamos também, porque o consolo foi enviado à nossa vida nesta noite. O consolo, o conforto e o enxugar das nossas lágrimas. Obrigado mais uma vez, Senhor. Bem-aventurados os que choram. Senhor, me ensina a chorar. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Em Teu nome que oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Se você foi ministrado por essa palavra, aplauda ao Senhor. Agradeça a Ele com o seu aplauso e com a sua gratidão. Vamos juntos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela Tua presença, pela Tua palavra. Antes de irmos para o nosso lar, nós queremos apresentar, Senhor, a vida da nossa irmã que vai fazer essa viagem ao exterior, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo o mal, Senhor. A Tua palavra diz que os Teus anjos
se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo o mal. E é isso que nós declaramos, Senhor, na vida da tua serva e na vida de todos os seus amados. Pai, nos leva em paz, continua conosco, que nós tenhamos uma noite tranquila de descanso e uma semana abençoada e vitoriosa. Debaixo dessa palavra que nós recebemos nesta noite, ó Pai, continua conosco. Em teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos apresentar a vida do teu servo, Senhor, mais uma vez. E nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse ano de vida que o Senhor concede a ele. Que o Senhor continue trazendo, Senhor, força ao seu físico, Pai, saúde. Que ele continue, Senhor, crescendo em graça, em conhecimento. Que ele continue, Senhor, neste caminho que leva à salvação eterna, ó Pai. E que o Senhor continue abençoando a vida dele na escola e em todas as demais áreas da sua vida, Senhor, inclusive no seu ministério. Continua com ele, livra do mal, Senhor. E nós te agradecemos mais uma vez por mais esse ano de vida que o Senhor concede ao teu servo. Nos alegramos com ele mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. E em paz, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Muitos anos de vida. Amém. Glória a Deus. Agora sim, vai em paz. Ele está fazendo 32 anos, já passou dessa fase do discurso. São 15 anos. Vai em paz em nome de Jesus. Antes de dar um abraço no teu irmão, declare a bênção do Senhor sobre ele. Diga, olha, uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. E até quarta, sexta e domingo. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia. Serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187. Vila Vilar, Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Salão Novo Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324 1462, 99126 3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos.
Maia Moda Feminina Artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfarrábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis, Prana Maia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384.